Primeiramente agradecer ao meu professor e orientador, Nilson, por me ajudar e me aconselhar aí durante esse período do trabalho de conclusão de curso. Agradecer também à banca, ao professor Atilano e à professora Berenice, que hoje se faz presente nesse dia tão especial para mim aí, que depois de 7 anos de curso, hoje eu tenho o prazer de apresentar o meu trabalho. O meu trabalho então trata-se de uma implementação de um novo procedimento de montagem para as máquinas do mercado externo. O objetivo geral é propor um novo processo de montagem das barras do autopropelido para não precisar acoplá-las nas máquinas destinadas à exportação e reduzir o tempo de atravessamento das mesmas dentro da linha de montagem. O objetivo específico então é ter um dispositivo que garanta todos os processos de teste dinâmico, elétrico e de pulverização das barras, sem precisar acoplá-las nas máquinas, mas visando garantia do processo, replicando as mesmas funcionalidades da máquina. Criar uma instrução dos processos de montagem para garantir que todos os processos sejam garantidos. Desenvolver um checklist de conferência dos processos de montagem. Desenvolver um dispositivo para os testes dinâmicos da máquina sem acoplagem das barras. A justificativa, então, diante da grande demanda produtiva, percebe-se a necessidade de criar um novo processo de montagem dentro da linha do Imperador 3000 e 4000. Sendo assim, vamos eliminar a acoplagem de barras nas máquinas de exportação, buscando reduzir o tempo de atravessamento das máquinas na linha de montagem. A proposta do projeto ganha força ao ver que todas as máquinas expedidas para o mercado do leste europeu iria desmontada dentro de um container. Com isso, o tempo que é levado para desmontar as barras na expedição da máquina é o dobro do tempo que estava para acoplar as barras dentro da linha. Em virtude de eliminar esse processo que não agrega valor, viabilizou a necessidade desse projeto. A metodologia usada então para o desenvolvimento dos objetivos propostos, optou-se por uma pesquisa com finalidade exploratória e descritivas, sendo que, através do método exploratório, os principais propósitos estão em esclarecer os conceitos e construir uma maior familiaridade com os âmbitos da temática, e pelos meios descritivos, especificar e detalhar as características das práticas estudadas, fundamentando-se através de pesquisas bibliográficas. Em relação ao tipo de abordagem, optou-se por realizar uma investigação com âmbito quantitativo. O delineamento da pesquisa está representado através de um fluxograma, no qual é apresentado de modo macro todas as atividades e requisitos que devem ser atendidos no desenvolvimento da monografia. Ao definir um fluxograma, de modo que sejam realizadas as etapas para compreender as reais necessidades e expectativas dos clientes. O principal objetivo ao definir um processo é assegurar que todas as premissas de qualidade do produto sejam atendidas ao decorrer do desenvolvimento. Então, está aí o fluxograma. Então, foi esmiuçado passo a passo. Um dos pontos importantes, então, é ter o dispositivo que garanta que as barras saiam 100% concluído da pré-montagem, sem precisar acoplá-las nas máquinas. Então, automaticamente, nós garantindo as barras que ela saia com qualidade e que seja um produto que esteja pronto para entregar para o cliente final, automaticamente nós vamos trabalhar da agora para frente só em cima da máquina. Então, nós não acoplando as barras nas máquinas, nós precisamos de um dispositivo para fazer o teste dinâmico da máquina, daí fazer todo o processo de ligação, onde nós precisamos de um dispositivo para fazer a funcionalidade da pulverização e automaticamente fazer todos os testes. A partir desse processo se inicia a parte da desmontagem, onde não tem mais a desmontagem da barra, e sim só a parte da máquina. Falando então dos resultados, o presente trabalho trata-se de não acoplar
não acoplagem das barras nos autopropelidos de exportação. Atualmente, então, a máquina é toda montada e testada. Após esse processo de teste, as barras são desmontadas para expedir a máquina. Por esse motivo, o surgimento desse projeto. Então, vocês podem ver que a barra faz parte da máquina e automaticamente precisa colocar dentro de um container. Tem que se tirar essas barras para assim expedir a máquina. Esse é o dispositivo de barras. Esse dispositivo é o marco inicial do projeto. Automaticamente nós precisamos desse dispositivo para que o projeto tenha o resultado esperado. Então esse dispositivo hoje ele é uma réplica da funcionalidade da máquina. Então automaticamente nessa segunda foto nós estamos vendo um teste dinâmico das barras, onde nós fizemos toda a parte dinâmica e hidráulica. E essa terceira foto então mostra nós fazendo um teste de pulverização, onde as mesmas funcionalidades, a mesma pressão, as mesmas objetivo que tem na máquina, hoje tem no dispositivo, e a gente consegue garantir o nosso trabalho sem precisar acoplar as barras nas máquinas. Então a IPM que foi mencionado na foto à esquerda do vídeo mostra uma IPM onde que segue passo a passo do processo de montagem, onde condiciona o montador a montar todas as barras com a mesma qualidade ou a mesma funcionalidade que ele monta na primeira, ele vai montar na 10ª, ele vai montar na 30ª máquina, sempre igual, acompanhando a IPM, que é o processo de montagem. Na segunda imagem então mostra o checklist, onde depois de a barra está toda pronta, nós vamos certificar com o auditor da qualidade, inspecionando todos os pontos que mostra-se importante, que não pode ter erro. Então automaticamente, depois das barras prontas, nós vamos ter um processo de auditoria para garantir que as barras estão 100% concluídas. Então depois das barras montada, testada, auditada, está à disposição da logística para levar o processo de expedição. Então antes, essa barra que a gente mostra lá na primeira imagem, ela está na máquina e hoje ela já está indo desmontada. Ou seja, nós vamos ter dois volumes, um da máquina e outro da barra. Depois da barra toda pronta, aí sim nós iniciamos o processo da máquina. Hoje mostra nessa figura um pouco da complexidade que é para erguer a barra na máquina e depois então desmontar ela da máquina. Então a gente mostra na primeira imagem onde monta-se a barra direita, a barra esquerda, tem toda a parte hidráulica, tem toda a parte de pulverização para que essa barra seja montada e testada. Automaticamente a gente elimina então esse posto, que leva um tempo de 3 horas com 2 operadores, porque todo esse trabalho de erguer-se a barra na máquina não vai precisar mais, e isso ganha-se em tempo de atravessamento dessas máquinas dentro da linha de montagem. Após passar o posto das barras, então, tem um posto de pulverização, onde nós precisamos, com mangueiras, que foi se usado um exemplo de dispositivo, garantir que a gente possa fazer a pulverização das máquinas sem as duas barras, a direita e a esquerda. Então com duas mangueiras a gente consegue isolar o sistema de pulverização e dar sequência na máquina sem que a gente possa ter nenhuma divergência ou nenhum atrapalho quando for testar a máquina. Nesse processo então a máquina estará pronta para fazer os testes dinâmicos, ou seja, aqui então é o dispositivo que foi criado para validar o processo de teste dinâmico da máquina sem as barras. Como mostra na quarta imagem do lado direito, esse dispositivo está fazendo toda a funcionalidade da barra, ou seja, se vocês olharem no 3D da máquina, a máquina está com a barra aberta, mas ela não tem a barra montada.
Então esse dispositivo hoje garante que a gente tenha a mesma funcionalidade das barras com esse dispositivo que foi desenvolvido para ter a mesma funcionalidade das barras, e automaticamente libera todas as funções e todos os testes necessários para que a máquina seja testada da forma correta e da forma que a gente achou importante, para que a máquina esteja o mesmo processo que tinha antes de teste, vai ter agora sem a barra. Ou seja, depois de todo o teste dinâmico de pulverização, a parte estética da máquina, então se a máquina aqui hoje está pronta, esse também é um tempo que a gente ganha de 2 horas no teste final, tá? Então, com o processo da máquina sem as barras, o teste final, antes que a gente tinha que testar a máquina e testar as barras, que era um trabalho redundante, porque o nosso dispositivo já garante o teste de pulverização, seria redundante nós testar as barras na máquina novamente. Então, sem as barras na máquina, a gente ganha um tempo de 2 horas também nesse processo de teste final. Com isso aqui, a máquina está pronta para ser expedido. Ou seja, a gente, no primeiro processo, antes de ter esse projeto, a gente entregava a máquina com a barra toda montada, e hoje nós entregamos a máquina em 2 volumes, um da barra e outro da máquina. Ou seja, quando chega para a expedição, esse processo de desmontagem da barra não precisa mais ser feito. Os resultados mensurados do projeto foram definidos a partir das máquinas que já estão programadas para esse segundo semestre de 2020 e das máquinas do primeiro semestre de 2021. Ou seja, nesse segundo semestre de 2020 temos 36 máquinas, e no primeiro semestre de 2021 a gente tem programado 45 máquinas. Com isso, como eu disse, o processo de não montar mais barra dentro da linha de montagem, a gente reduziu um tempo de 3 horas com 2 operadores. O teste final, de nós não precisar mais testar as barras, porque não vai estar montado na máquina, nós reduzimos um tempo de 2 horas com um operador. E o maior ganho, ou o ganho mais importante para nós hoje, que é o ganho de não precisar desmontar as barras. Ou seja, se nós não estiver montando a barra, automaticamente não precisamos desmontar. Então é um ganho aí de 7 horas dentro do processo de desmontagem que a gente ganha, fora os ganhos não mensuráveis, que é a desmontagem de pino, polcas, arruela, que sempre danifica. Então nós tivemos um ganho aí de R$ 183.546, visando o segundo semestre e o primeiro semestre do ano que vem. Lembrando que esse é um processo que com certeza vai só aperfeiçoando durante os anos, e a melhoria é uma melhoria que vai ficar aí por tempo indeterminado. Nesse projeto obteve-se uma redução de 11% no tempo de atravessamento da máquina na linha de montagem e uma redução de 33% no tempo de desmontagem da máquina para a expedição final. Com a redução desse tempo, tornou-se possível reverter em mais máquinas entregue ao cliente final, pois com o aumento das vendas dos autopropelidos para o mercado externo, condicionou os autopropelidos para os mercados externos, condicionou-se a organização a ter um aumento de capacidade e uma diminuição no tempo de atravessamento do início ao fim do processo. Eu fiz um gráfico mostrando e representados por letra, então, os postos. Então a gente se nota que o posto K é o posto de montagem das barras, o posto P, que é o posto de teste final, e o posto S é o posto de desmontagem de barra. Então hoje é os 3 postos que a gente vem evidenciando no projeto, e que hoje a maior redução foi então na parte da desmontagem, que automaticamente nós não montando a barra, nós
não precisamos desmontar. Mostra também no gráfico que antes da melhoria nós tínhamos um tempo aí de 66 horas e 45 minutos, e agora com a melhoria nós temos um tempo aí de 54 horas e 45 minutos. Então, uma redução aí de 12 horas no processo de montagem. Então, minhas considerações finais concluem que antes da melhoria o tempo de atravessamento total da máquina era de 66,75 horas, e com a conclusão do projeto obteve-se uma redução no tempo de 18,05. Ou seja, a cada 5 máquinas montadas para exportação, estaremos condicionando a linha de montagem a entregar 6 máquinas, com o mesmo número de colaborador. Esse projeto de não acoplar mais barra nas máquinas de exportação para o mercado externo já está em prática, e estima-se um resultado de R$183 mil de redução. Por fim, conclui-se que o foco do trabalho foi atingido, objetivando um processo mais confiável. Desde já, muito obrigado, e se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Bom, primeiramente, boa noite. Eu quero dar os cumprimentos para a minha banca, ao coordenador Nilson, né, meu orientador, a professora Amanda e a professora Berenice. Bom, então, para dar continuidade ao meu trabalho de concluir curso 2, né, foi realizado um estudo de viabilidade sobre a implantação de um braço articulado hidráulico para uma empresa revendedora de pneus. Tá? Uma empresa basicamente situada no norte do Rio Grande do Sul, tá? Voltada ao ramo de pneumáticos, tá? De pneus agrícolas, de linha agrícola, e fora da estrada. Então a gente sabe, né, que hoje em dia as empresas sofrem, né, com as diversas mudanças que o nosso mercado de trabalho atual nos exige, né? Tendo que se adaptar constantemente ao seu funcionamento, né? Com isso, elas necessitam de mudanças, né, que influenciam positivamente no seu crescimento e no seu desenvolvimento. Então, quais eram os nossos problemas que a gente encontrou ao realizar esse estudo de caso, né? Então, dificuldade na coleta de pneus, né, fora da estrada, que são agrícolas, que o Ford da empresa é pneus agrícolas, tá? Colaboradores expostos a riscos ergonômicos, problemas com afunilamento em setores e folha salarial elevada. Por que eu digo dificuldade de coleta na coleta dos pneus fora da estrada, que seriam agrícolas? Cada vez que um cliente entrava em contato com a empresa para realizar esse tipo de serviço, 3 de 4 colaboradores que trabalhavam no setor de borracharia, que seriam borracheiros, saíam da empresa para realizar essa coleta desse pneu para fazer o conserto, né, ou a recapagem que a gente tira. Deixando somente um colaborador na empresa. Esse colaborador não conseguia suprir as necessidades da empresa, né? Então tinha que vir o outro colaborador sair do seu setor para resolver o problema do afunilamento, né? Que tinha afunilamento também. Mas a dificuldade era porque eles tinham que erguer o pneu de forma manual em cima do veículo da empresa. Não tinha alguma coisa em específico para içar esse peso do pneu traseiro, sendo que esse pneu agrícola pode chegar a pesar até 400 quilos. Por isso que os colaboradores estavam expostos a riscos ergonômicos, né? Então, e a nossa folha salarial estava bastante elevada. Então, o nosso objetivo do projeto é reduzir a nossa folha salarial, né? Eliminar os afunilamentos e anular os riscos ergonômicos. Necessidade, né? Então, a nossa justificativa.
é uma necessidade de uma ferramenta, né, que auxilie na coleta de pneus, reduzindo os riscos, né, que os nossos colaboradores estavam expostos, né, eliminando certos problemas no setor da empresa. Os riscos que os nossos colaboradores estavam expostos é justamente o excesso de peso, tá? Segundo a NR 17, um colaborador pode suportar até 60 quilos, né? Mais disso, ele já está exposto a um risco ergonômico, tá? Então, a nossa metodologia foi feita através da coleta de informações, a análise do cenário e definição das causas raízes dos problemas e propor, né, uma melhoria adequada para o cenário analisado. Então, o nosso cronograma, né, do projeto, então, que era utilizar os preços, tá? Por quê? Para dominar a nossa concorrência, melhorar a coleta de pneus no interior, ganhar a confiabilidade dos clientes, implantar um serviço de qualidade diferenciado com a automatização do braço, para quê? Para aumentar as vendas e a nossa lucratividade, realizar divulgação de nova qualidade dos serviços prestados, para possivelmente aumentar o nosso faturamento, e traçar uma nova planilha salarial dos colaboradores, para reduzir os custos, né, as nossas despesas. Então, a nossa coleta de informações foi a nossa folha salarial, tá? No mês de março de 2020. Como vocês podem ver, existia na nossa folha salarial 6 colaboradores, tá? 4 borracheiros e 2 lavadores. Com esses 6 colaboradores, a nossa empresa somava um montante mensal de R$ 12.300 e o montante anual de R$ 147.600. Um valor meio exorbitante para uma empresa de pequeno porte. Então, depois disso, né, a gente fez a nossa análise de mercado para ver se era viável, o que seria mais viável para a gente, se fosse comprar um caminhão com guincho já acoplado ou se fosse a gente equipar o nosso guincho através das peças reutilizáveis. Aqui a gente ficou comprovado, né, que a gente adaptando o guincho através das peças reutilizáveis, a gente ia gastar um montante de R$ 5.000. E comprando um veículo, adquirindo um veículo novo, com o guincho já acoplado, ia ser no valor de R$ 80.000. Então, a gente optou por fazer a adaptação desse guincho através das peças reutilizáveis, que são peças usadas. A gente ia poupar cerca de 90% do valor que a gente ia ter que gastar no caso. Então, os problemas relacionados ao afunilamento. Por que se gerava esse afunilamento no setor de limpeza interna dos veículos? Quando o cliente entrava em contato com a empresa para realizar o serviço de conserto de pneus ou para recapagem de pneus agrícolas, 3 dos nossos colaboradores, de 4, se deslocavam até, até o cliente. Por que se deslocavam 3? Para ajudar a erguer o pneu em cima da caminhonete e trazer para a empresa. Erguer o pneu era feito de forma manual, então era feito na força bruta. E nossos colaboradores estavam expostos a esse risco ergonômico, né? Que, querendo ou não, o pneu pesa mais ou menos uns 300 a 400 quilos, né? Então, estava um nível muito elevado do que o nosso colaborador poderia suportar. Então, nosso colaborador poderia suportar, no caso, né? Aí, na empresa, sobrava somente um colaborador no setor de borracharia. Então, teria que tirar um colaborador do setor de lavagem para poder
atender a demanda nos pneus, porque um colaborador só não conseguia atender a demanda. Então a nossa proposta de melhoria era aperfeiçoar o guincho de forma hidráulica, tá? Como vocês podem ver na imagem, esse é um macaco, né, utilizado nas oficinas mecânicas, tá? Geralmente ele é ocupado para içar o peso dos motores, tá? Então a gente partiu dessa solução, né, para a gente fazer a melhoria, implantar essa melhoria no nosso braço hidráulico. Como que a gente ia fazer isso? Através de peças reutilizáveis, né, como bomba hidráulica, né, cilindro hidráulico, mangueiras de alta pressão, comando hidráulico, chapas de aço 1050 para fazer os reforços necessários, né, e solda MIG. Então aqui já está o nosso braço, né, finalizado, acoplado no nosso veículo, no veículo da empresa, né. Não foi necessário solicitar a troca do veículo, a gente conseguiu fazer no mesmo veículo da empresa. Tá? A gente fez nessa, como vocês podem ver na imagem, tem uma logo, né, de uma empresa. Eu não consegui fazer na minha empresa pelo simples fato de não ter as ferramentas adequadas, né, para fazer esse braço, né. Exemplo, torno, soldas e coisa, né. Mas a ideia partiu de mim mesmo. Aí então fica a nossa folha salarial, né, atualizada no mês de novembro, né, com o braço já trabalhando. Como vocês podem ver, né, a gente conseguiu eliminar, né, um colaborador, né, conseguiu tirar um colaborador da empresa, né. Então agora ficaram 5 colaboradores, ficando 3 borracheiros e 2 lavadores, né. Após isso, né, o nosso salário mensal ficou no montante de 9.800 e o salário anual ficou em 117.600. Aproximadamente a gente conseguiu diminuir nossa folha salarial em 20%. Além disso, como agora fica só um borracheiro consegue, com o serviço do braço, né, só um borracheiro consegue ir lá retirar o pneu e sabe, carregar na caminhonete e trazer para a empresa, a gente conseguiu eliminar também o afunilamento, que era um baita problema para nós, uma dor de cabeça. Então, para concluir, né, esse estudo de caso, né, atendeu as nossas necessidades, né, e a implantação do braço tornou os serviços mais rápidos e mais precisos, né, oferecendo menor risco, né, para os nossos colaboradores. Para a empresa foi ligado para o financeiro, né, oferecendo mais margem para novas melhorias. Esse projeto é a prova de que a implantação e a tecnologia trazem resultados positivos, né, para a gente. Obrigado. Boa noite a todos, em especial a banca examinadora. Sou Douglas, estudante de Engenharia de Produção, e a minha orientadora é Amanda Barbosa dos Santos. O título do meu trabalho é Melhoria no processo de conformação de tubos metálicos em uma metalúrgica. Tendo em vista a importância de se desenvolver alternativas, como instrumentos, ferramentas, melhorias, torna-se relevante a contínua busca por criar vantagens nos negócios. Os gestores buscam melhorias em seu parque fabril, tendem a reduzir tempos de processos, otimizar recursos, descartar atividades desnecessárias, entre outras ações. Os problemas levantados no estudo foram desperdícios no processo de fabricação e também atrasos na entrega dos pedidos. Os objetivos geral, realizar estudo de caso para aplicação de melhoria no processo de conformação de tubos metálicos
com redução de tempo e eliminação de desperdícios. Os objetivos específicos: realizar avaliação e coletar dados dos produtos, analisar e identificar falhas no processo e também apresentar melhoria com base na análise dos resultados e recomendações. A justificativa: realizar estudo de caso, mostrar em uma análise crítica o processo de conformação de tubos metálicos fabricados na empresa, com a proposta de reduzir o tempo de fabricação, diminuindo movimentações desnecessárias e, com isso, evitando esse desperdício, aumentando assim a eficiência produtiva. Fundamentação teórica. Um processo é um conjunto de ações e atividades interrelacionadas que são executadas para criar um produto, serviço ou resultado pré-especificado. Cada processo é caracterizado por suas entradas, ferramentas e técnicas que podem ser aplicadas e também as saídas resultantes. O Lean Manufacturing, ou manufatura enxuta, como também é conhecido, ele é uma estratégia de excelência operacional que tem como referência o sistema Toyota de produção. Esse tipo de filosofia dentro de uma empresa, ele busca utilizar recursos, o mínimo de recursos, eliminando ou reduzindo as atividades que não agregam valor ao produto, através da identificação dos desperdícios e aumentando as atividades que agregam valor, visando então melhorar os indicadores de qualidade, custo e entrega. Just in Time é um sistema de produção que fabrica e entrega só o que é necessário, no momento em que é necessário e apenas na quantidade necessária. O conceito da melhoria contínua, ele incide em um processo sem fim, analisando criticamente os resultados dos trabalhos e de operações de produção. Os diagramas de causa e efeito, introduzidos por Kaoru Ishikawa, também são conhecidos como diagramas de espinha de peixe, devido à sua forma. Esses diagramas buscam identificar todas as causas potenciais para a reincidência de um defeito ou falha. Assim, primeiramente são identificadas essas causas principais e após cada causa pergunta-se por quê, até que a causa raiz seja identificada. Metodologia. O estudo a ser realizado, ele será caracterizado como uma pesquisa de caráter descritivo e explicativo. Quanto aos procedimentos, será utilizado o método tipo estudo de caso. E quanto à sua abordagem, será usada a análise quantitativa. Quando se trata do cenário de pesquisa, a mesma foi feita em uma indústria metalmecânica, fabricante de implementos agrícolas, peças e componentes metálicos, localizado no município de Birubá. A coleta de dados foi desenvolvida durante o período de desenvolvimento do estudo junto à empresa, através de entrevistas não estruturadas, elaborando-se perguntas-chave para a identificação do problema. No processo atual, o corte inicial dos itens é feito no setor de usinagem, onde ficam alocadas as matérias-primas. A operação seguinte é o dobrador de tubos, feita no setor da estamparia, onde fica localizada a máquina dobradeira. Após essas duas etapas, é feita a operação de prensa hidráulica no item 1, no mesmo setor. Depois, os itens são deslocados de volta para o setor de usinagem para executar o processo de corte em ângulo. Em seguida, os itens passam por processo de limpeza e depois são encaminhados para o setor de expedição. Da tabela dos tempos, foram coletados no processo de fabricação os tempos das operações. O item 1 ele totalizou 315 segundos entre operações e o item 2 totalizou 210 segundos entre as operações. Peças não conformes. Através do sistema de gestão de não conformidades da empresa,
foram coletados a quantidade de peças não conformes dos anos 2019 e 2020, para a posterior análise das causas dos refugos. O item 1 totalizou 32 peças refugadas e o item 2 totalizou 52 peças refugadas. A análise da causa raiz. Após os dados e as informações coletadas no ambiente fabril e também no sistema da empresa, percebeu-se que vários fatores impactam no tempo de fabricação e peças não conformes dos itens estudados. Através do Ishikawa, chegou-se à conclusão de que o problema se deve principalmente por 2 fatores: o arranjo físico inadequado, que causa o contrafluxo, e a falta de manutenção preventiva nas máquinas utilizadas, que deixam de garantir medidas especificadas. Entre as causas apontadas, essas foram as mais relevantes indicadas pelos funcionários. Propostas de melhoria. Uma delas seria então a manutenção preventiva das máquinas. Só que para essa manutenção a empresa ela irá analisar a viabilidade para posteriormente executá-la. O desenvolvimento de um dispositivo de corte. Foi desenvolvido então o dispositivo de corte para efetuar o corte em ângulo das peças em uma máquina de corte serra convencional. Dessa forma, seria possível também garantir medidas especificadas que antes não eram atendidas. O layout após a melhoria as operações das sequências 20, dobrador de tubos, 30, prensa hidráulica, 40, corte serra e 50, limpeza, elas seriam feitas no mesmo setor de estamparia, evitando o retorno das peças ao setor de usinagem, como era feito anteriormente. Com essa mudança, o processo ficará mais enxuto, agilizando ainda mais o processo de fabricação. Com a alteração do layout aplicada, houve uma redução de 450 metros para apenas 150 metros, ou seja, reduziu 66% em deslocamentos do setor de usinagem para a estamparia, evitando desperdícios com transporte e eliminando o contrafluxo que existia no processo de fabricação. O roteiro de fabricação após a melhoria. Após a validação do dispositivo de corte, foram coletados os novos tempos dos processos, para registro no sistema e comparação com os tempos anteriores. O item 1 ele ficou com 148 segundos e o item 2 ficou com 110 segundos entre as operações. Os pedidos entregues após a melhoria. Após a aplicação do novo processo, foi constatado uma melhora significativa nos embarques dos pedidos. Todos foram entregues na data solicitada ou até mesmo alguns antecipados. Isso comprova a eficácia das alterações. O comparativo de resultados, pode-se dizer que houve uma redução de 167 segundos no tempo de fabricação do item 1, que corresponde a 53%, e também 100 segundos de redução para o item 2, que corresponde a 47% entre as operações, utilizando o novo método de corte com o dispositivo. Conclusão. A oportunidade de implementação de melhorias na empresa foi uma experiência gratificante e de grande valor para o meu crescimento profissional e pessoal. Nesse contexto, tornou-se possível a aplicação de conceitos e ferramentas da engenharia de produção, auxiliando no desenvolvimento do trabalho, até chegar ao objetivo desejado, mostrando que profissionais de engenharia são capazes de atender às necessidades das organizações com soluções inteligentes e eficazes. Permitiu-se então a implementação dentro do processo de fabricação um novo layout e também uma nova ferramenta de corte que aprimoraram as operações,
reduzindo o tempo de processo, custos desnecessários com deslocamentos e transporte dos materiais. Conclui-se que essa melhoria foi bem aceita e, consequentemente, bem sucedida, pois foi compatível com o objetivo proposto. Boa noite a todos. Meu nome é João Otávio e hoje gostaria de apresentar para vocês meu trabalho em conclusão de curso do curso de Engenharia de Produção. Como orientadora, eu tenho a professora Amanda Barbosa dos Santos, como banca, professora Atilano Roberto Baú e professora Berenice Bona. Fazendo uma breve introdução, eu preciso explicar para vocês como funciona um sistema fotovoltaico, quais são seus componentes e o porquê da tão distinta e a tão exponencial instalação e demanda que está ocorrendo no nosso planeta atualmente. Dentro do sistema fotovoltaico, nós temos alguns equipamentos. São eles o módulo fotovoltaico, que é o responsável pela captação da radiação solar, o inversor, que é quem faz a conversão da corrente contínua para a corrente alternada, a string box, que é responsável pela proteção, e lá fora o medidor bidirecional. Temos também parte de estruturas e parte de tubulação. Meu trabalho hoje é focado no módulo fotovoltaico. Dentro do módulo fotovoltaico nós temos alguns materiais, diversos materiais na verdade. Nós temos entre eles alumínio, prata, cobre, vidro, encapsulamentos de diversos materiais sintéticos, como PVC, EVA, e temos o silício. O silício, ele é responsável, grande parte do painel, pelo funcionamento do painel. Nós temos os wafers de silício, que são chapas muito finas de silício, e elas estão naquela parte azul e retangular ou quadrada que são embutidas nos módulos fotovoltaicos. Dentro dessas cápsulas, dentro dessas lâminas de silício, a parte negativa dela fica na parte de cima, que é enriquecida com fósforo, e a parte positiva fica na parte de baixo, que é enriquecido com boro. No meio delas temos o isolante, e na parte de cima e de baixo delas temos uma linha de prata, com finas camadas e finas linhas de solda de prata. Como que o sistema funciona? O que isso traz na prática? Nós temos os fótons que caminham do sol até o telhado da nossa casa, até o módulo, em cerca de 8 minutos. Quando chega no módulo, no telhado da casa, ele consegue desprender os elétrons dos átomos, fazendo com que esses elétrons façam um movimento. Esse movimento saindo do lado negativo para o lado positivo, isso ocasiona a geração da corrente. Então, somando todas essas células, nós vamos ter um módulo que gera corrente contínua, positivo e negativo. Através do cabeamento da ligação dessas placas em série, nós vamos ter toda essa corrente contínua chegando até o nosso inversor, positivo e negativo, por um canal chamado MTTP do inversor. Lá no inversor, nós vamos ter um CA, que é a corrente alternada, que é o que está ligado na nossa casa, no nosso quadro de distribuição da casa. Então esse inversor vai pegar a corrente contínua e vai transformar na corrente alternada, fazendo assim todo o sistema funcionar compatibilizado com a nossa residência. Isso tudo ganhou uma popularidade ao longo dos anos, com
o aumento da tecnologia, o aumento da produção em massa, a facilidade no transporte, na logística, que vem ocasionando para nós, países que estão mais atrasados nessa tecnologia, uma viabilidade maior na instalação. Coisa que já acontece há muito tempo na Europa, Estados Unidos e na Ásia. Como problema da minha pesquisa, trabalho em uma empresa onde a gente faz instalação de sistemas fotovoltaicos e nós ainda não aconteceu nenhum caso de placa de fim de vida útil. Até porque uma placa dessas tem uma média de 25 anos de vida útil. E no Brasil, esse sistema não é difundido há 25 anos. Então, hoje nós não temos sistemas em fim de vida útil. Mas o que aconteceu com nós, o que acontece com muitas empresas, tanto na logística, quanto na instalação, quanto no transporte, o acidente com o módulo fotovoltaico, que gera uma quebra, que gera um problema, e essa quebra não é possível ser reparada. Então a placa fica inútil, fica inutilizável. Com alguns acidentes que aconteceram ao longo do tempo, nós sofremos um acúmulo de placas, pois não temos hoje uma empresa especializada em fazer a coleta e reciclagem dessas placas. Então, através disso, desenvolvi essa metodologia de reciclagem, que é hoje que eu vou apresentar para vocês. Então, o meu problema: qual a melhor maneira de controlar os resíduos eletrônicos criados por essas tecnologias e qual o seu custo? Hoje em dia, estamos muito preocupados com o meio ambiente, mas o custo também é um fator determinante. Lá no meus objetivos, tenho o objetivo geral, que é estruturar a metodologia de reciclagem, dimensionar os custos, o destino que saem dessas células fotovoltaicas. No objetivo específico, eu preciso identificar as quantidades de materiais de cada célula, categorizar esses materiais, pesquisar os meios de reciclagem desses materiais, definindo os seus custos e estruturar a metodologia para obter esses materiais em condições de uso e de revenda, demonstrando-se a viabilidade econômica para investir nesse segmento. Como metodologia, por se tratar de um tema teoricamente novo no nosso país, eu fiz uma pesquisa de levantamento bibliográfico, documental e exploratória. Passando para os nossos resultados, o aumento dessa tecnologia, uma fonte de dados solar, que é a Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica, em 2020 acredita-se que a marca de 200 mil instalações seja alcançada. Porém, com o aumento vertiginoso que teve, acredita-se que essa marca já tenha passado nessa data de hoje. Passado e longe. Nós temos hoje no Brasil aproximadamente 85 milhões de unidades consumidoras, que é o relógio que a gente tem lá na nossa casa, o medidor de energia. 85 milhões no Brasil. E apenas 0,3% delas tem o equipamento, o sistema fotovoltaico. Para nós, como país, como energia, quanto mais sistemas fotovoltaicos instalados, é muito mais vantagem, pois não precisamos de usina termoelétrica, não precisamos de sistemas caros para geração de energia, pois a gente já tem a nossa própria energia vindo de uma fonte renovável e infinita, que é o sol. Para a classificação desses materiais, eu usei a placa mais comercial que atualmente é distribuída no nosso país, que é uma placa com 350 watts de potência. Temos placas desde 10, 15, 20 watts até hoje, lançamentos recentes com 700 watts de potência. Essas placas com maior quantidade de potência, elas são placas com materiais melhores, construções melhores e mais voltadas para performance.
A cada ano que passa, essas placas vão ser do mesmo tamanho, porém com maior eficiência, mais potentes. Então hoje, a placa 350 watts ela pesa uma média de 22 kg, de vários fabricantes, sendo que desses 22 kg, 65% é vidro, 18% alumínio, 4% silício, 8% polímeros, 4% é cobre e 1% são metais pesados. O processo de ciclagem de módulos fotovoltaicos, eles vêm de várias maneiras, porém, é sempre de fora, sempre em países que o sistema já é mais comercializado há mais tempo. Então, essa tabela, me baseando de um escritor francês, de um pesquisador francês, nós temos uma maneira de estruturação de reciclagem de módulos, onde ele separa por categorias: alumínio, vidro, plástico, metais e as células, que são os wafers de silício. Para poder dimensionar os valores construídos em cada célula, fiz uma pesquisa através de levantamento entre site do Cefaz, site da Receitas, valores do silício, que só conseguimos valores de silício reciclado através de sites de fontes externas de outro país. Com a conversão do dólar, então, cheguei no valor do silício de R$ 29,78 o quilo. Temos o vidro a 0,38, o alumínio a 2,96, polímeros a 0,53. O cobre, nessa data, esse valor já é muito maior, pois com a falta de cobre no Chile, nas usinas do Chile, nas mineradoras, a gente tem um aumento de mais de 100% nesse valor estimado naquele momento da planilha. Metais pesados, então, a 1,17. Para isso, não foi contabilizado custos de construção de galpão, compras de equipamento. Me baseei apenas no custo mensal operacional que uma empresa de reciclagem deva ter no seu mês, dividido por mês: 9 funcionários, energia elétrica, o gás, escritórios, embalagens, aluguel e mídias, fechando em R$ 16.205. O layout do pavilhão de reciclagem: nós temos um pavilhão no área total 250 metros. O fluxo dessa entrada e saída de material se dá da esquerda para a direita, onde temos escritório, setor de armazenamento de módulos fotovoltaicos, 49 metros, setor de desmonte e separação, 32 metros, setor de embalagem e envio, 32 metros, que é onde nós vamos fazer a separação e envio e a logística desse material. Na parte de setor de desmanche e separação, nós temos os fornos e temos as estruturas para desmanche das placas. Como resultado total desse trabalho, através de um sistema, de uma metodologia de desmanche dessas placas, foi visto que cada funcionário demora 1 hora para desmontar um painel, um tempo médio, se tratando da trituração do vidro, desmontagem de estrutura, corte de cabos, até a parte final, 1 hora por painel. Então, 4 operadores desmontam 32 painéis por dia e a minha máxima de produtividade num mês é 640 painéis em um turno de 8 horas. Sabendo que o custo mensal é R$ 16.032, para atingir o meu ponto médio de receita, eu preciso desmontar 325 painéis para cobrir meus custos. Uma recicladora com capacidade máxima de 8 horas em um turno faz R$ 32.000. Se trabalhar 2 turnos ou 3 turnos, os custos aumentam, mas aumenta também a receita. Como conclusão do meu trabalho, eu venho dizer que hoje é necessária essa mudança, é necessária o governo desenvolver uma metodologia, uma norma,
uma fiscalização, uma legislação para podermos dar o destino correto desses painéis. Atualmente, nosso país, como é um país novo no sistema fotovoltaico, não temos placas em finais de vida útil ainda, mas em breve vamos ter. Já tem sistemas mais antigos que já estão chegando daqui a 5 anos, por aí, 5, 6 anos, em final de vida útil. Então, vai precisar de destino para essas placas. E se o governo não agilizar esse processo, nós não teremos empresas com capacidade para fazer a destinação. Hoje, essas placas são vinculadas com lixo eletrônico e isso não está correto. Atualmente, não temos demanda para que essa empresa opere com 325 placas por dia em nenhum ponto do país, visto que a logística reversa é inviável para as fábricas, é inviável logisticamente, é inviável pelos custos de transporte e descarte dessas placas. Então, a nossa única saída é a reciclagem desses painéis aqui no país, no local de destino delas. Acredito que em curto prazo, esses 350 e 325 painéis de demanda serão mais do que supridos se for implantado esse sistema. Seria essa a minha apresentação. Agradeço a todos pelo tempo. Muito obrigado e fico à disposição para qualquer dúvida. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Daniel Luiz Rotter, sou acadêmico do curso de Engenharia da Produção da UBRA. O meu trabalho e conclusão do curso foi feito sobre consumíveis de solo. Estudo do controle e rastreabilidade com análise do deslocamento das operações em uma fábrica metalmecânica. A professora orientadora é a professora Amanda Barbosa dos Santos. Bom, qual foi o problema levantado para a execução deste trabalho? Reduzir os consumíveis de solda e o custo de deslocamento de colaboradores dentro da fábrica. Então, qual a justificativa? A justificativa foi a redução do deslocamento dos funcionários no processo de substituição dos consumíveis de solda. E o objetivo geral do trabalho foi fornecer informações sobre a rastreabilidade dos consumíveis de solda e a coleta de informações de qual é o deslocamento dos colaboradores dentro da empresa. Então, os objetivos específicos foi um estudo sobre o processo de solda, estudar como é o processo nos dias atuais, conhecer e identificar pontos críticos dentro da linha de produção, apresentar uma sugestão de melhoria, na qual vai fornecer rastreabilidade de onde está sendo gastos os consumíveis e por qual colaborador, e em qual frequência, em qual tempo, e sugerir uma melhoria, então, para esse processo do setor de solda. A fundamentação teórica foi baseada, então, no que são os consumíveis de solda. Tentando explicar um pouco o que são os consumíveis de solda. Consumíveis de solda são peças que estão acopladas num aparelho de solda, as quais sofrem desgaste natural. Entendeu? A peça, durante o processo de solda, ela vai se desgastando, vai tendo uma depreciação. E com esse desgaste dessas peças, ela tem que ser substituídas em um determinado tempo. Então, o colaborador tem que sair do seu posto de trabalho e fazer a retirada desse consumível
em uma sala hoje, atualmente, gerando um desperdício de deslocamento do colaborador do seu posto de trabalho até onde ele faz a retirada desse componente. Então, o trabalho estudamos a medir esse deslocamento, estudamos o layout da empresa também, para conseguir identificar os pontos e quais são essas distâncias que ele está percorrendo, baseado no sistema de produção enxuto do Lean Manufacturing. Então, a metodologia foi aplicada em uma empresa do ramo metal mecânico, aqui no nosso município de Não Metoque, uma empresa de máquinas agrícolas. Foi uma pesquisa de estudo de caso referente ao consumo de consumíveis de solda, e foi uma pesquisa pesquisando o deslocamento desnecessário dos colaboradores dentro do posto de trabalho dele. E o estudo foi baseado em coleta de dados com engenharia de fábrica, com o relatório de consumo anual dos consumíveis durante o processo do ano de 2019. Para explicar um pouco para vocês como funciona o processo de solda, aqui tem a imagem de alguns boxes, alguns centros de trabalho, onde os operadores trabalham e fazem a soldagem das peças, que é a união de componentes. E aqui a sala onde ficam armazenados esses consumíveis. Então, o colaborador tem que se deslocar dentro da empresa para chegar aqui nessa sala e fazer a retirada desses consumíveis. E aqui nós temos uma imagem do estoque atual, como é hoje. Esses estoques estão armazenados nessas caixinhas, nessas embalagens identificadas, aonde o colaborador chega aqui na sala, a secretária faz a entrega desse componente para o funcionário, e o funcionário retorna ao seu posto de trabalho. Mas não se tem nenhuma rastreabilidade, nenhum controle sobre os gastos desses consumíveis. Então, qual é que foi o consumo no ano de 2019? Aqui nós temos uma imagem de uma tabela de alguns componentes e o consumo que ele teve durante o ano de 2019. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. O bico de contato longo, 1.0. O consumo anual dele foi 2.240 peças. Mensal, 204. E o consumo semanal, então, foi 51 peças. O percentual de colaboradores que utilizam esse bico de contato, 31% dos colaboradores utilizam esse. E a duração em horas média desse componente é de 27 horas. O bico de contato longo, 1.2, no ano de 2019 foi gasto 3.320 peças, gerando um consumo mensal de 302 e semanal de 75. E o percentual de colaboradores que utilizam esse bico é 46%. E a duração dele é aproximadamente igual a 1.0, 27 horas. E assim temos outros relatórios de outros consumíveis do tempo e duração, mas aproximadamente, e o consumo no ano de 2019. Nessa imagem está demonstrado o layout da fábrica, de toda a fábrica, onde está o pavilhão da solda, onde atuam aproximadamente 200 soldadores nesse processo de solda. E nessa imagem foi recortado os processos que tinha. Aqui tem a preparação para a pintura e o setor de logística, de armazenamento de peças, que é o buffer. Foi tirado fora das imagens, ficando somente a parte de solda, onde cada ponto amarelo desses aqui é um centro de trabalho, onde que trabalha uma ou mais pessoas. A imagem do layout aqui está demonstrada alguns pontos que foram coletados, e aqui nesse ponto vermelho é aonde fica a sala dos consumíveis hoje, aquela que eu mostrei na imagem antes. Então foi pegado alguns pontos
7 pontos espalhados por dentro da fábrica e coletadas as medidas, a distância que é do posto de trabalho até a sala. Gerando no ponto 1, 108 metros, no ponto 2, 71 metros, no ponto 3, 113 metros, no ponto 4, 85. Ao todo, uma média, então, de 83,74 metros de distância do seu posto de trabalho até a sala onde ficam armazenados os consumíveis. Então, o deslocamento do colaborador é 83,74 metros para ir, mais 83,74 para retornar ao seu posto de trabalho, gerando uma distância de 167,48 metros de distância que ele tem que percorrer para fazer, então, a retirada desse consumível. Baseando-se numa coleta de dados que nós tivemos do tempo que a pessoa demora aproximadamente para percorrer essa distância, e um estudo que a gente levantou aproximado, ela demoraria 1 minuto de deslocamento e mais 1 minuto de retorno até seu posto de trabalho. Então, se no ano de 2019 foram consumidos 21.651 itens, multiplicados por 2 minutos de deslocamento, chegamos a um resultado de 721,7 horas anuais de deslocamento de colaboradores dentro da empresa. Essas 721 horas são desperdícios onde a empresa está deixando de agregar valor numa peça e estamos desperdiçando horas que são muito preciosas do colaborador caminhando dentro da empresa. O custo da hora do soldador no seu posto de trabalho, o custo do seu posto de trabalho da hora é R$ 156,25. Esse valor foi um balanceamento entre todos os centros de trabalhos, buscando a solda automatizada e a solda manual. Então, esse valor foi passado para nós pela engenharia de fábrica, então acarretando um custo de deslocamento de R$ 1.127.765,62, desperdiçados em deslocamento dentro da empresa. Então, qual é que foi a sugestão, a proposta para conseguir melhorar isso? Foi a empresa fazer a aquisição de 2 máquinas Matrix Max, que ficarão em lugares estratégicos dentro da empresa e vão fazer essa armazenamento e entrega dessas peças, desses consumíveis. Essa máquina é uma máquina que ela é totalmente financiada pelo Finame do Banco BNDES. Aqui nós temos uma imagem dessa máquina Matrix Max. Como ela funciona? É uma máquina com vários gavetas, cada gaveta com vários compartimentos, onde o colaborador chega, faz o login com o seu crachá, faz a solicitação do item que ele vai precisar. Então, a máquina vai liberar somente aquele item para ele e uma única peça. Ou, se ele fizer mais que algum componente, ele tem que fazer o login novamente e fazer a retirada dos componentes que ele precisa. Com essa implantação dessa máquina, a empresa, então, teria ganhos no tempo de soldagem, pois o deslocamento dos colaboradores ia ficar melhor, iriam diminuir o risco de acidentes dentro da empresa, colaboradores, pessoas transitando dentro do processo operacional é o risco de acidentes, menos ociosidade de colaboradores, os colaboradores vão estar mais tempo executando a sua função, iria evitar desperdício dos materiais, pois os colaboradores iam saber que está sendo rastreado e está sendo mapeado o consumo desses componentes, assim fazendo com que eles uma conscientização maior para o controle desses componentes e teríamos um estoque confiável que hoje a gente não tem. Então, aonde seriam implantadas essas máquinas?
os pontos, a gente tentou manter os mesmos pontos que tinha na primeira, uh, na primeira coleta. Os pontos se manteram, deixei os mesmos pontos de coletas. Então, a distância do ponto 1, 83 metros, do ponto 2, 59 metros, diminuindo assim, do ponto 1, que era 108, baixou para 83, diminuindo 24 metros de deslocamento. Do ponto 2, que era 71, baixou para 59 metros, gerando um deslocamento desnecessário, uma redução de 11,31 metros. Assim, então, diminuindo a média de 83,74 metros de deslocamento, baixando esse número para 56,51 metros de deslocamento. Uma redução de 27,22 metros de deslocamento por colaborador a menos em cada vez que ele vai fazer essa retirada desses consumíveis. Então, a redução que se obteve com a implantação desta proposta seria 32,4 metros a menos de deslocamentos de colaboradores dentro da empresa. Levando em consideração que no ano de 2019, como falado anteriormente, você teve um consumo de 21.651 consumíveis, com um custo de 1.127.765, desperdiçado em trânsito desnecessário da empresa, a empresa obtendo uma redução de 32%, ela baixaria esse valor em 233,83 horas. O deslocamento, que não teria que ter mais, a empresa deixaria de gastar R$ 365.396,06 no ano de 2019. Então, com o objetivo, com essa proposta, vai ser passada para a empresa, é uma proposta muito válida, se teve o resultado que a gente esperava ter dentro desse processo. É um processo bastante complexo dentro da indústria, tem muitos pontos que podem ser melhorados. Esse ganho obtido foi muito satisfatório para o trabalho, gerando um ganho de R$ 365.396 a menos que a empresa vai ter de colaboradores se deslocando dentro da empresa. E outro ponto que vale ressaltar também, muito interessante, que não é mensurável, é a rastreabilidade que a empresa vai obter com a aquisição dessas máquinas, deixando muito mais confiáveis os seus estoques e fornecendo informações importantes para a gestão e para a liderança de quais são os colaboradores e quais são as quantidades de consumíveis que estão sendo gastos pelos colaboradores dentro da empresa. Da minha parte seria isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Meu nome é Patrícia, sou acadêmica do curso de Engenharia de Produção da Umbra, sob a orientação da professora Amanda, que desenvolveu o TCC, que fala da evolução tecnológica da manutenção industrial. O TCC é uma pesquisa bibliográfica que tem o intuito de demonstrar como ocorreu a evolução da manutenção dentro da indústria,
apresentar as diferentes visões no passar do tempo e o porquê de manutenção ter se tornado uma ferramenta da qualidade. O problema no meu trabalho é a falta de um sistema de gestão focado no armazenamento de dados de manutenção. O objetivo geral é demonstrar a importância da gestão na manutenção industrial, sua evolução e a importância nos dias atuais. Objetivos específicos: descrever as principais ferramentas para gerenciar a manutenção, especificar as formas de manutenção, demonstrar a importância da manutenção na indústria 4.0 e externar a importância do auxílio software no planejamento da manutenção no âmbito da indústria. A manutenção teve início a partir dos anos 30 com a Segunda Guerra, porque as unidades militares precisavam manter os seus equipamentos de combate numa condição de uso aceitável. E isso passou para a indústria com o tempo. Nos anos 40, a manutenção na indústria estava em desenvolvimento. Era limitada a reparar as avarias e substituir as peças. Foi após o início da década de 50, com o destacamento das linhas de produção, que as organizações começaram a compreender a importância da manutenção do maquinário. Na década de 60, com a globalização do mercado, que faz aumentar a necessidade de produção das organizações, gerando assim mais de um turno de trabalho e aumentando a necessidade de disponibilidade das máquinas. Fazendo com que o tempo de reparo disponível diminuísse. E com isso começando uma programação da manutenção, que proporciona uma maior disponibilidade das máquinas, um aumento da vida útil do equipamento, um menor custo com manutenção, revisões programadas. Essa figura demonstra a evolução da manutenção, o que eu expliquei até agora. E essa imagem azul é a partir dos anos 2000, onde começou a evolução tecnológica dentro da manutenção. Aqui são alguns tipos de manutenção. A manutenção corretiva, que ocorre no formato de urgência para atender uma máquina que parou repentinamente. O equipamento deve ser consertado o quanto antes para evitar grandes perdas e atrasos prolongados da produção. E a manutenção preventiva, que seria a manutenção planejada, de forma que ela ocorra. A manutenção preventiva, ela analisa as falhas do equipamento e informações sobre a vida útil das peças fornecidas pelo fabricante. Essas informações são utilizadas para construir um cronograma onde são pré-determinadas datas para realizar essa manutenção preventiva. E aqui eu falo um pouco sobre a manutenção produtiva total. O TPM é designado por pilares para construir um projeto bem sustentado, necessitando de adaptação de acordo com a organização. Podem existir diferentes tipos, com diferentes quantidades de pilares, isso depende da empresa.
No caso da manutenção, foram só usados os 2 primeiros pilares. Talvez o pilar da manutenção da qualidade. E dentro disso também citei a ferramenta que é o Pokayoke, que é um sistema anti-erro utilizado para evitar pequenos erros que ocorrem no dia a dia. A Pokayoke, ela faz verificação de sensores, potenciômetros e outros. É uma ferramenta utilizada dentro do setor, setores que precisam de uma maior precisão para manter o padrão das peças. Normalmente é utilizada uma peça padrão para avaliar o equipamento em um nível de automação. Caso a peça não esteja de acordo com o padrão, ocorre o bloqueio da máquina para fazer o ajuste. O Lean a manutenção baseada em Lean pode ser definida como uma manutenção proativa. Esse sistema de manutenção utiliza planejamento com várias ferramentas da qualidade. O 5S, que trata de uma série de atividades para melhorar o local em que se trabalha. O evento Kaizen, que é um evento feito durante uma semana, que procura soluções rápidas. O grupo autônomo de trabalho, que eu acho que se enquadra junto com o Kaizen, que são pessoas de diferentes setores da empresa que se reúnem para discutir melhorias, ações integradas de melhoria, né? E o sistema de gestão da manutenção. Esse sistema de gestão da manutenção é um banco de dados onde armazena as informações sobre as operações da manutenção, que é utilizado para gerir a manutenção, que contempla as ordens de trabalho, planejamento e calendarização, o histórico dos equipamentos, dos custos, os recursos, as peças que foram trocadas e as que ainda têm armazenamento para possíveis trocas futuras. Bom, o referencial metodológico foi uma pesquisa científica, bibliográfica, baseada em conceitos de pesquisa já existentes. Nessa pesquisa é tentado formular um novo conhecimento, ou conhecimento mais aprofundado sobre o assunto. Bom, os meus resultados. Custos da manutenção. No atual ambiente organizacional, o objetivo é diminuir custos em todos os setores, inclusive na manutenção. Neste em específico, o custo gerado durante as paradas das máquinas para manutenção, porque este específico é o custo gerado durante a máquina parada. Para reduzir esse custo, o tempo da máquina parada é feita a coleta e tratamento dos dados de manutenção, buscando a real necessidade do reparo. Se ele pudesse ser planejado para uma outra hora, melhor.
Com base nesse conceito, o software de manutenção industrial ganha cada vez mais espaço. Implementar um software de gestão na manutenção pode facilitar muito a vida das organizações. Essas funcionalidades geram diversos benefícios, com a redução de custo, uma gestão adequada, a manutenção, a uma visível diminuição dos custos. No setor da manutenção, uma solução inovadora e que engloba tecnologia e ciência são os estudos sobre RNA. Que são redes neurais artificiais. É uma tecnologia que pode ajudar muito a manutenção industrial dentro dos softwares, pois ela conseguiria armazenar os dados, analisá-los e dar uma solução mais precisa para o problema em si. Bom, o meu trabalho deu para compreender que a evolução da manutenção foi bem grande nos últimos 20 anos, utilizando softwares de inteligência artificial e outros softwares ligados à manutenção. Isso ajudou muito as indústrias nos últimos anos.